Pronto, agora sim. Então, gente, como eu falei anteriormente, a gente vai falar sobre marketing de guerrilha aqui no nosso encontro, né? A Rebeca vai falar mais sobre a guerrilha em si, voltado ali no termo da política, ainda mais nesse momento crucial que vocês estão vivendo aí no período eleitoral, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Para qualquer dúvida, se alguém quiser, né? Se alguém tiver alguma dúvida no correr da apresentação, é só levantar a mão, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Rodrigo. Sim. Ó, aqui. Só um instante. Bom, gente, como eu falei anteriormente, o nosso tema de hoje é Hora da Guerrilha, né? Que ele tem muito a ver com o marketing de guerrilha, né? Não sei se alguns de vocês já ouviram falar sobre esse tipo de marketing, né? Que é uma estratégia focada na publicidade criativa, né? Que ela é um pouco convencional de uma publicidade voltada para um produto ou um serviço, né? E o que quer dizer o marketing de guerrilha? Como o próprio nome já fala, guerrilha, né? Que vem de guerra, né? É um marketing que ele tem baixo custo, né, em comparação com outros tipos de marketing, onde você tem que investir, né, em determinados segmentos, né, seja em mídia off, mídia paga, né, então o marketing de guerrilha é aquele marketing que ele vem ali literalmente para atacar, né, as pessoas ali, ou atacar as empresas, né, que são concorrentes, né, de uma forma criativa, de uma forma ali que vai fazer com que a pessoa sinta dor ali, principalmente aquele concorrente, né? E automaticamente ele vai dar aquela retrucada e vai virar aquela brincadeira de um puxa daqui e outro puxa daqui, né? Então, além disso tudo, né, desse marketing ele envolver ali aquelas duas empresas ou duas personas ali que têm o mesmo segmento, isso gera um boom muito grande para os telespectadores, né, para os usuários ali que acompanham aqueles perfis, que acompanham aqueles produtos ou que são usuários. Então, isso gera um buzz mesmo, sabe? Então, é uma forma ali de chamar a atenção tanto para aquele concorrente, né, e tanto para aqueles telespectadores que estão ali acompanhando e assistindo, né, essa guerra na internet, digamos assim, né. Então, trazendo para um conceito, né, para o mundo de marketing, a ideia é justamente aumentar esse impacto da ação sobre o público, né, com baixo investimento, que foi o que eu falei anteriormente, né. Então, o que você precisa ter para trabalhar com o marketing de guerrilha, né, é justamente você trabalhar com criatividade. Novamente, batendo na tecla daquilo que a gente sempre fala desde o nosso primeiro encontro, é você investir em conteúdos ali que tem uma narrativa boa, que tem uma narrativa ali condizente com aquilo que você está querendo passar de mensagem, né? É você chamar a atenção de uma forma diferente. E no marketing de guerrilha também é a mesma coisa, né? Só que ali você vai ter que ser mais agressivo, você vai ter que ser mais expressivo, ou seja, você vai ter que tocar na ferida, literalmente, ali, do seu concorrente, né? E principalmente tocar na ferida ali daquelas pessoas que vocês querem atingir, dos seus eleitorados, né? Por exemplo, se eles estão com um determinado prefeito que está na gestão atual e ele está se recandidatando, né? Então, como que você vai tocar na ferida ali daquelas pessoas que... Deixa eu só aceitar aqui, meu Deus. Como é que você vai tocar ali na ferida ali daquelas pessoas
enfim, que tiveram uma má gestão, né? Então, é justamente falando sobre as coisas que não foram feitas ali naquela gestão atual. Então, o marketing de guerrilha, ele pega muito sobre isso, sobre você tocar na ferida, sobre você ser agressivo literalmente ali com aquelas pessoas, né? Deixa eu só aqui rapidinho aceitar aqui. Pronto. É, bom, e aí, uma pergunta: será que vale a pena realmente investir em marketing de guerrilha, gente? Com certeza vale a pena investir em marketing de guerrilha, principalmente agora nesse período eleitoral, né? Falando sobre política, né? Que é onde você vai ali testar a paciência do seu oponente, onde você vai ali falar as coisas ali que ele não quer ouvir, e justamente às vezes você pode estar falando uma coisa que seja concreta, que seja verdade, ou não. Você pode estar só falando uma coisa ali que talvez esse oponente, esse concorrente, ele já tenha um gatilho sobre esse assunto, e aí você só quer cutucar e você só quer provocar aquilo ali para transformar um boom e aí repercutir nas redes sociais, né? Como a gente está vendo muito aí hoje em dia, até o caso recente ali do Marçal com o da Atena, né? Que teve que ele jogou uma cadeirada no Marçal. Então, isso é uma forma, uma estratégia ali do Marçal de fazer um marketing de guerrilha, porque ele pegou no assunto ali que o Datena, ele se sentiu ofendido, então ele fez aquilo que o Marçal queria para ele fazer, entendeu? Então, isso falando sobre marketing, né? Isso é voltado para o marketing de guerrilha, porque você acaba irritando ali aquela pessoa, aquele concorrente, ou aquela marca, aquele produto, e fazendo com que isso vire um boom, né? Ou seja, fique ali por dias ali rodando na internet, as pessoas comentando, né? E quem não quer ser visto ali, ainda mais no ramo da política, né? Ter os seus assuntos ali nos top trends, né? E, obviamente, formando memes e principalmente conceitos de várias classes sociais também, tá bom? E então faz todo sentido saber que essa forma de marketing ela vem crescendo cada vez mais, né? Já que a promessa é fazer mais com menos, que foi o que eu falei anteriormente. Você não precisa investir, né, dinheiro para isso, você não precisa investir em um tráfego pago, você não precisa investir em mídia off, né? Para quem não conhece mídia off, são todas as mídias que são voltadas que não são no digital, né, que é impresso, o santinho, o outdoor, enfim, essas ações que são feitas na rua. Então, quando você pega muito isso pelo marketing de guerrilha ali, você só vai, às vezes, uma frase que você coloca, por exemplo, no Twitter, que agora o Twitter voltou, graças a Deus, quando você cutuca alguém ali no Twitter, né, falando sobre alguma coisa do seu oponente, isso já é um marketing de guerrilha, né? Que é onde você está ali cutucando aquela pessoa ali para ela poder dar a sua versão, né? E gerar ali uma conversa de um trocando farpas aqui e outro trocando farpas aqui, ali, entendeu? Então, peraí que eu só estou saindo porque eu estou aceitando as pessoas aqui, tá bom? Então, e entrou agora. Então, voltando novamente sobre o marketing de guerrilha, é isso, é fazer mais com menos, né? Que é o que as pessoas hoje em dia na política estão fazendo. Uns com mais criatividade, né? Com vídeos, etc. Outros ali só, enfim, enviando mensagem, falando algum tipo de picuinha, jogando farpas, né? Então, é dessa forma que o marketing hoje de guerrilha ele funciona, né? E por outro lado, ele é feito justamente para ser chamativo, de uma forma que é impossível de ser ignorado. Né? Por exemplo, voltando novamente, o exemplo da cadeirada que o Datena deu no Marçal. Isso foi uma ação que é impossível não ser notada e ignorada, né? Muito pelo contrário, todos os jornais,
todos os tabloides, enfim, todo mundo está comentando sobre esse boom que deu, né? Então, isso é uma forma de, literalmente, de guerrear ali, e muito pelo contrário, não foi uma coisa que foi ali por trás das câmeras, foi ao vivo, né? Então, é criando esse tipo de impressão, acima de tudo, que seja duradoura, né, e que fique na mente das pessoas. Obviamente que isso não foi uma coisa boa, né, gente? Uma pessoa jogar uma cadeirada no oponente, né, isso é uma agressão, né? Só que isso é uma forma que talvez ele criou ali para justamente querer com que o Datena jogasse a cadeira dele, entendeu? E talvez se fingir de coitadinho, de ficar lá no hospital, né, e de fazer toda aquela cena, aquele marketing. Então, gente, o marketing, ele é muito, o marketing, quando ele é voltado para as câmeras, ele tende a ser muito ilusório mesmo, entendeu? Então, o de guerrilha, justamente, ele é esse, ele é mais agressivo, mas não quer dizer que isso tudo seja verdade, né? É apenas uma ilusão que as pessoas ali, com muita estratégia, querem passar para a gente, e que, obviamente, muitas pessoas vão acreditar naquilo ali que aconteceu ou não, né? Então, é mesmo um ataque aqui e outro ataque ali, né? Então, no mundo da política, principalmente, a gente vê muito isso e não é de hoje, tá bom? Falando mais sobre marketing de guerrilha, como eu falei, o foco é provocar uma reação no consumidor, né? Isso no marketing de guerrilha. E falando sobre política, é a mesma coisa, provocar uma reação ali no seu oponente, né? Como eu falei. Talvez por fazê-lo reavaliar suas prioridades, seus hábitos pessoais e métodos de trabalho com muito menos, né? Então, até coloquei aqui, cutucar um concorrente de modo direto, né? Então, o marketing de guerrilha, ele é sobre isso, gente, é sobre cutucar mesmo, é sobre chamar atenção, é sobre falar sobre os maiores gatilhos daquele oponente, daquele concorrente, né, e chamar ele para briga mesmo, né, então as pessoas que trabalham com esse tipo de marketing, eles querem que a pessoa seja ali cutucada para poder ela retrucar, né, então a gente vê muito isso, né, aqui na política e falando sobre o marketing em si, com outras, com marcas, enfim, de produtos e serviços, isso também acontece muito também, tá bom? Então, aqui, por exemplo, tem um case de sucesso aqui que eu gosto muito de falar sobre ele quando eu falo nesse assunto, né? É, aqui todo mundo conhece o Uber, né, que é aquele aplicativo de carro, né? Só que lá nos Estados Unidos existia o Lyft, né, que também era um outro carro de aplicativo, né, que ele ficou concorrente ali com o Uber. Então, como que o Lyft ele queria sobressair, né, do, da Uber? Ele ele usava sempre em todos os aqui na capota do carro um bigode rosa, né? Onde ele distribuía para os motoristas da sua plataforma, né? O bigode cor-de-rosa. Então virou a marca ali dele. E querendo ou não, quando você estava ali em Nova York, ali, enfim, no Washington, em qualquer lugar ali dos Estados Unidos, quando você olhava esse bigode ali, você automaticamente já associava que era um carro de aplicativo, entendeu? Que era ali, que veio ali para poder parar os taxis, para poder dar um pareamento ali nos táxis daquela que antigamente eram mais utilizados, né? Então, o que que a Uber fez, né? A Uber depois ela começou a realizar várias ações de marketing, né? Então, ela começou a colocar outdoors em todos os, enfim, os locais ali e começou a fazer uma ativação de marketing, especialmente para convencer os motoristas do Lyft que era o seu principal competidor. Então, qual que foi a estratégia jogada? Ele colocou ali em todos os outdoors uma um barbeador, né? Ele colocou a frase lá, agora é hora de exterminar essa barba, né? Ah, sua barba está grande. Então, isso foi uma sacada muito genial da Uber, né? Então, para vocês entenderem como que o marketing de guerrilha ele pode vir de várias formas, né? Essa, obviamente, foi uma forma que teve um alto custo, porque
era uma ativação de marketing, uma ativação de marketing off, né? Nesse tempo digital não era muito grande, então o Uber ele precisava expandir, né? E taxar todos ali, toda essa comunicação nos outdoor, nas capotas de ônibus, né? E no próprio, na próprio na própria parte traseira dos carros, né? Então, com isso, ficou essa rixa, né? A Uber fazia ativações de marketing sobre isso, aí a Lyft também fazia outra, então começou aquele boom ali, só que no geral, isso foi bom para as duas marcas, né? Porque as duas marcas ficaram mais conhecidas, né? Porque isso gerou em todos os tabloides ali muita como é que se diz? Todo dia tinha uma notícia nova sobre as duas marcas, né? Então, além disso tudo, né, de um atacando o outro, né, eles se tornaram duas marcas conhecidas, né? A Lyft nem tanto, né? Mas aqui no Brasil e no mundo todo, a Uber uma das maiores marcas de aplicativo de carro. Então, só para vocês entenderem um pouco que às vezes o marketing de guerrilha ele não favorece só um e o outro, né? Muito pelo contrário, ele pode favorecer as duas pessoas, as duas pessoas, ou as duas marcas, porque o intuito disso tudo é gerar assunto, é gerar conhecimento, né? É fazer com que as pessoas saibam quem são aquelas pessoas que estão discutindo, né? Às vezes uma pessoa que possa ser anônima e quando vai fazer uma ação de guerrilha com uma pessoa que não é tão anônima, essa pessoa que é anônima, ela vai deixar de ser anônima, porque ela vai estar ali em todos os jornais, ela vai estar em todo tipo de tabloide na internet, né? Então, isso vai ser bom para as duas marcas. Às vezes, quando é uma coisa que for muito negativa, obviamente, uma pessoa ela vai ficar ali com a sua parte mais negativa e outra vai ser, né? Sei lá, o herói da história, enfim. Então, basicamente, assim, um pouco de marketing de guerrilha, né? É sobre isso, né? Justamente é você cutucar ali aquela pessoa que você quer ir na política. Esse é o momento de vocês estarem ali, falarem principalmente com propriedade ali, quando você for cutucar, obviamente que você não vai ali falar alguma coisa de alguém que também não, que seja verdade, ou sei lá, que você vai fringir éticas. Eu sei que muitos não estão nem ligando em relação à ética, pelo que eu estou vendo aí na internet, mas é sempre importante a gente ter o nosso senso, o nosso bom senso, né, e sempre fazer com que a gente não saia como uma pessoa má por aí, entendeu? Que só quer arranjar briga, né, e o marketing de guerrilha não é isso, não é só jogar a bomba e cair, só jogar a bomba e correr, né, muito pelo contrário, é vocês saberem ali discutirem de uma forma que isso vai fazer o boom, que é o grande boom que todo mundo quer, que como é que eu posso dizer? Repercutir nas redes sociais, tá bom? Então, agora eu vou deixar a palavra com a Rebeca, tá? Que vai continuar aqui a apresentação. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está por aqui, tá bom? Bom, pessoal, bom dia. Obrigada, Rodrigo, aí mais uma vez. Bom dia. Hoje, comigo aqui vai ser um bate-papo mesmo. Vocês vão se sentir aí numa terapia política, tanto é que eu nem tenho tantos slides para mostrar, na verdade, eu estou com um slide só para mostrar para vocês no final. Então, esse encontro de hoje, ele vai servir muito para vocês refletirem sobre a jornada de vocês até aqui, vai servir para vocês resgatarem aí na memória o que foi feito, o que não foi feito, o que ainda pode ser feito, porque a gente ainda não chegou no final desse momento de eleição, tem um chão aí pela frente e tudo pode acontecer, né? O jogo ainda está rolando e ele pode virar, e o jogo ele realmente está pegando fogo. A gente está nesse momento que é agora, a gente está na hora de guerrilhar. Parece meio pesado, meio estranho. Pode deixar o Rodrigo no guerrilha política enquanto eu solto o som aqui. Mas parece meio estranho usar essa palavra guerrilha, né? Ou falar dessa forma, mas guerrilha é a palavra que define o momento. Então, tem um choque, tem um conflito acontecendo nesse momento, e já já um lado vai ganhar. Então, depois que passar o dia 6, vai haver aí uma revolta de um lado e uma comemoração do outro lado,
e no fim a multidão inteira vai acabar torcendo aí para o vencedor fazer o melhor por todo mundo. Eu acho que não tem jeito, que é sempre assim, né? Esse cenário ele é muito comum. Se é um cenário normal, não sou eu quem vou dizer, mas é um cenário muito comum. Então, sempre tem dois lados ou mais. E aí se cria uma mobilização no começo, que é aquele momento que ninguém pode falar de número, de voto, de nada, mas todo pré-candidato pode gerar esperança e mais um turbilhão de sensações nas pessoas durante esse momento de mobilização. E aí essa mobilização ela vai avançando e vai se transformando no ofício dessa novidade, né? Que é quando o pré-candidato ele pode se lançar como candidato, falar de propostas, divulgar número, fazer propaganda eleitoral e o que mais ele quiser. E aí essa mobilização, né, e essa oficialização, elas vão se transformando numa espécie de combate, que é o que a gente está vivendo agora. Eu estou sentindo esse combate, muitas pessoas estão sentindo também. A cadeirada que a gente viu, que o Rodrigo comentou, é um exemplo disso. E quanto mais a gente se aproximar do dia 6, como eu falei, maior vai ser esse sentimento, né? Mais à flor da pele todo mundo vai ficar. Então, o eleitorado, ele sente esse combate porque ele faz parte disso. Ele é parte da tomada de decisão, né? Então, o eleitor, ele é obrigado a votar, ele é obrigado a fazer parte disso. E se ele não votar, ainda assim ele vai fazer parte disso porque ele vai ter que justificar a ausência dele. Então, tanto a ausência quanto a presença do eleitor, tanto a presença quanto a ausência impactam no resultado, né? E aí, esse eleitor, ele é bombardeado o tempo todo com novas informações, com gente tentando ser convincente sobre algo, e gente falando dos medos dele, dos desejos, dos sonhos, do futuro, de tudo, o tempo todo, porque o eleitor ele é a peça-chave para eleger esse vencedor. É como se fosse aí uma luta no ringue, né? Eu ia falar que é uma luta que não tem socos e nem pontapés, mas hoje em dia eu nem sei se dá para dizer isso. E nessa luta, o telespectador ele também é o juiz. Então pensem no MMA, os golpes físicos eles definem o vencedor. Então um lutador nocauteado ele perde a vez de reagir, ele perde a luta. Talvez só na política que o golpeado ganha. E aí, no ringue da eleição, também vence aquele que dá o melhor golpe ideológico na mente do eleitorado. E aí, por mais que a maioria do eleitorado, que é essa plateia juíza desse ringue, só se interesse por política no próprio mês das eleições, hoje, com o poder da internet, com uma nova forma de se falar de política e com essa famosa polarização, isso está mudando. O eleitor ele é exposto aos golpes ideológicos com uma frequência absurdamente maior. Então, antigamente, se a gente parar para pensar, essa exposição ela tinha hora e lugar para acontecer. E que hora e que lugar? O Rodrigo está compartilhando seu WhatsApp. Só volta lá na apresentação por isso. E aí, que hora e que lugar que essa exposição acontecia? Então, no horário eleitoral, nas rádios e nos canais de televisão, os jornais impressos, os adesivos perfurados, santinho, carro de som, passeata, enfim, tudo isso tinha hora e lugar para acontecer, e ainda tem, né? Então, vocês não vão ver um carro de som passar na rua de vocês às 23 horas, né, às 11 da noite, e nenhuma passeata às 4 da manhã, e vocês também não vão ver nenhum adesivo no carro do vizinho enquanto vocês estiverem na cama dormindo, e também não vão receber nenhum santinho se vocês não estiverem na rua. Já na internet, o eleitor ele pode ser exposto à propaganda eleitoral até tomando banho, se ele quiser. Então, tem gente que posiciona ali o celular dentro do box para assistir alguma coisa, e nesse momento, essa pessoa pode ser impactada por alguma propaganda eleitoral. Então, a rede social é um espaço para o candidato dar esses golpes ideológicos, como a gente vem mostrando nas aulas, com as ferramentas, com as estratégias. E é uma forma também de levar política para o eleitor em qualquer momento do dia dele. Em vez da gente contar só com a sorte do eleitor estar na carreata, ou prestar atenção no adesivo perfurado, ou pegar o santinho e não jogar no chão, ou estar sentado na frente da TV quando a propaganda passar,
ou está sintonizado na rádio no momento que o jingle tocar, por exemplo. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero que vocês pensem sobre o que vocês andam fazendo nas redes sociais nessa reta final. E o que vocês estão comunicando para o eleitorado de vocês, tanto dentro quanto fora das redes sociais, mas principalmente nas redes sociais, o que vocês estão comunicando para esse eleitorado nesse momento de guerrilha. Lá no começo, na pré-campanha, também era um momento de comunicar ideias, mas as ideias, elas giravam em torno de surpresa. E aí depois, essa ideia passou a girar em torno da oficialização dessa surpresa, que é o início da campanha, e agora é o momento da guerra ideológica. Mais para frente eu vou mostrar para vocês qual que é a narrativa da guerrilha, né, que é o momento que a gente se encontra. E antes da gente falar dessa narrativa, é bom a gente relembrar que existe narrativa para cada coisa, independente da pauta do candidato. Então é bom a gente entender aqui que as coisas, elas se constroem tijolinho por tijolinho. E como assim, Rebeca? Como assim as coisas se constroem? Como assim que se você não narrou muito bem as ideias que antecedem essa etapa de guerrilha, você vai ter que rebolar agora para convencer o eleitor, a essa altura do campeonato, que você é a melhor escolha através das suas ideias e da sua narrativa de guerrilha, que é o famoso posicionamento. E aí, como eu falei anteriormente, a maioria do eleitorado, eles consomem política nos 45 minutos do segundo tempo. Isso é muito normal quando a gente fala, nem só de Brasil, né, mas no Brasil isso é muito comum. Então, esse cenário, ele pode favorecer o candidato dependendo da estratégia. E aí o candidato, obviamente, ele não está sozinho nessa guerra de ideias, principalmente agora na guerrilha. Então, lá no começo, ele aborda os princípios e valores, no meio, ele atrai e mobiliza pessoas, e no fim, ele leva todo mundo para essa grande guerra. E é agora que entra a narrativa do eu vou para a guerra, mas eu não estou sozinho. Eu falei há alguns minutinhos atrás que as coisas, elas se constroem tijolinho por tijolinho, certo? Então, eu vou usar aqui o exemplo do Pablo mais uma vez. Lá no começo, na fase da surpresa, a narrativa dele era sobre a história do cara que tentou a presidência e foi barrado por motivos X. Então, ele falava sobre princípios, valores, crenças, família, origem, era muito sobre a pessoa dele. Ele também ouvia bastante a população. E aí ele fazia tudo o que precisava ser narrado nesse momento de chegada e de apresentação. E foi aí que ele construiu muito bem mesmo, a narrativa da inovação. Então ele se mostrou como uma super novidade. E aí depois, no momento de oficializar essa novidade, que é o momento da campanha, ele bateu muito na tecla dos projetos, então ele falou muito do prédio de 1 quilômetro, da limpeza do Tietê, do cinturão de teleféricos, da mudança da mentalidade do povo, de empreendedorismo nas favelas. E ele falou de tudo que conecta aí com os medos, com os sonhos, com os desejos, com as crenças das pessoas também, e inseriu essa narrativa da disrupção com esses projetos todos, porque tudo que ele fala realmente, todo mundo ficava, nossa, mas como assim, um prédio de 1 quilômetro? Enfim, ele construiu essa narrativa da disrupção com esses projetos todos. E agora, na guerrilha, ele está nas ruas, ele está com o povo, ele está nos debates enfrentando os inimigos. E o povo é a torcida que ele construiu nesse processo todo de chegada, de posicionamento, de batalha, de conquista e tudo mais. Então, essas motociatas que ele faz, e eu nem sei se esse nome existe mesmo, ou se ele só usou a estratégia dos nomes exclusivos que eu mostrei para vocês numa aula passada, mas essas motociatas fazem parte da narrativa do herói que ele construiu, ou jornada do herói. E esse herói do Pablo, ele foi construído como o cara de família que recebeu a visão de Deus, Deus esse que é o único homem para quem esse herói se curva, e esse Deus deu a visão do combate para o herói, e Deus confiou a ele o enfrentamento dessa grande batalha para servir o povo, e com isso vieram as lutas,
que é a censura prévia que ele fala, a dependência de doação para a campanha política, né, porque ele fala que ele não usa o dinheiro do povo, a militância da mídia, os inimigos, né, que na narrativa dele são colocados como os inimigos da população, né, o famoso inimigo em comum, a falta de tempo na TV e tudo mais. E mesmo assim, ele diz que ele não está sozinho, que ele tem o povo, que ele tem Deus, e que Deus proveu, provê e proverá. E agora ele caminha aí para o ringue, né, junto dessa multidão toda que ele conquistou, e o desfecho disso a gente só vai saber depois do dia 6. Então, ou seja, né, colocando numa linha do tempo. Primeiro ele chega como uma novidade, o cara multifacetado, ele se apresenta, ele se faz conhecer, né, no primeiro passo, e aí o segundo passo ele mostra por que ele veio, aponta os inimigos, problemas, e se dispõe a enfrentar, e agora no terceiro passo ele está no campo de batalha, lutando ao lado daqueles que conhecem ele, conhecem os planos e agora estão com ele, para que no dia 6, ou após o dia 6, né, vamos falar de lá de janeiro, ele cumpra com todo esse desafio que foi dado e amarre essas narrativas todas com a narrativa da vitória e do trabalho. Então, essa linha do tempo, ela foi muito bem construída, ela está muito clara para mim. E aí vocês podem me perguntar sobre a linha do tempo de quem já vem da política, né? Ou de quem tem um histórico totalmente diferente do histórico do Pablo, que é o caso de vocês. Ninguém tem um histórico igual ao outro. Então, em qualquer cenário, qualquer pessoa, ela tem que ter... as coisas precisam ser construídas de qualquer forma, independente de qualquer cenário. Na pré-campanha, por exemplo, independente do seu histórico, você não vai chegar na pré-campanha com os 2 pés no peito de outro pré-candidato e nem vai ficar falando de política ou de projetos. Nesse começo, você vai pisar manso, que eu imagino que é o que vocês tenham feito. Vocês chegaram devagarzinho, sem muita agressividade. É hora de ouvir a população, é hora de compartilhar os valores pouco a pouco e assim vai. Então, se você pulou alguma etapa da sua linha do tempo ou da linha do tempo do seu candidato, se você está aqui e é assessor, é hora de dar aí uma rebolada e de tentar com a sorte de tentar, na verdade, de contar com aqueles eleitores que só chegam na hora da treta mesmo, né? E só consomem política nos 45 minutos do segundo tempo e decidem de última hora de qual lado que eles vão ficar. E aí, vocês estão em tempo de fazerem de 2 a 3 publicações por dia, para que na hora que vocês entregarem o santinho virtual que foi falado na quinta-feira passada, por exemplo, o eleitor vai mirar nesse QR Code e vai para o seu Instagram. E lá vai estar cheio de vídeo seu, falando o que você quiser, usando todas as estratégias que a gente falou até aqui. E tudo isso pode fazer você se tornar a opção desse eleitor. Então, olhem que momento, basta vocês darem um santinho virtual, que vai ser um santinho que vai muito além de um papel, e aí você vai levar o cara para a sua página do Instagram ou do Facebook, depois que ele ouvir o seu recado, que é aquele vídeo que vocês vão pensar em colocar ali no QR Code. Então, vocês estão em tempo de criar conteúdos que chamam a atenção. E com isso, vocês podem fazer as pessoas ficarem mais tempo no seu Instagram, conhecendo vocês, caso a pessoa não conheça, entendendo os seus projetos, caso a pessoa não saiba também. E no fim, você pode, então, se tornar a opção de voto desse eleitor. E aí eu quero dar uma dica de criação de conteúdo para vocês, que é super simples de fazer. A Juliana, que está aqui com a gente, ela é candidata a vereadora lá de São Bento de Sapucaí, ela fez isso, ficou muito legal. Quem quiser assistir, eu vou mandar o link para vocês depois lá no grupo, no nosso grupo de assessores, para vocês verem o que ela fez, ficou muito, muito, muito legal. Então, a Juliana, ela mora em São Bento, ela é formada em gestão ambiental e seguiu carreira nessa área, né, Ju? E ela gravou um vídeo com um convidado e eles fizeram uma live no Instagram com foco em muitos assuntos sobre o turismo. A live durou por volta de 55 minutos, se eu não me engano, e com certeza muitos cortes vão poder ser tirados dali de um único material. A Juliana, ela compartilhou a live do Instagram com a gente e logo menos ela vai receber cortes que o pessoal aqui da agência vai fazer e vai devolver para ela.
Então, esse tipo de conteúdo, ele tem um poder gigante de gerar engajamento, né? Porque é um formato que chama a atenção, que é a entrevista, que é o podcast ou a própria live do Instagram. E aí vocês podem criar esse tipo de conteúdo em outros formatos também, como eu falei, não precisa ser só live do Instagram, pode ser entrevista, pode ser podcast. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou precisar derrubar você rapidinho, Rodrigo, para mostrar no Instagram. Ela nem fala de política, na verdade, ela fala de maternidade, mas eu queria mostrar o formato do Instagram dela, que é o que eu estou pensando da gente fazer aqui. Eu vou compartilhar rapidinho, tá, Rodrigo? Uhum. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ó, Ivana, ela não fala, ela não é política nem nada disso, mas qual que é a ideia? Vocês gravam, vocês fazem uma live ou vocês gravam como se fosse um podcast, uma entrevista e mandam para a gente e a gente vai devolver para vocês nesse formato. Então, por exemplo, a Ivana, ela faz live sobre inteligência emocional, maternidade, um monte de coisa. A capa dela é super simples. Quando ela faz live, ela coloca a palavra live na capa junto com o conteúdo e depois ela faz cortes dessa live. E na capa do corte tem um título que define o conteúdo daquele corte. E aí, no caso do candidato, se vocês quiserem gravar com alguém junto, vocês podem ligar para esse alguém no Meet, por exemplo, igual a gente está fazendo aqui, e você vai colocar essa ligação para gravar, igual a gente realmente está fazendo aqui. E aí, essa outra pessoa, ela pode fazer perguntas para vocês sobre os seus projetos, sobre a sua vida, sobre o tema que vocês quiserem, e aí o candidato vai responder, talvez com uma opinião sobre a situação daquela pergunta, ou ele pode falar de alguma coisa que ele fez com relação àquele assunto, ou dar informações sobre o assunto, né? Enfim, existem 1000 possibilidades. Em vez de perguntas, pode ser uma conversa, igual um podcast. Então, o candidato se apresenta, fala um pouco da história, dos valores, família, crenças, depois ele fala sobre a cidade, projetos, problemas, soluções. Se ele quiser dar uma alfinetada aí na gestão, em alguma gestão que administrou a cidade anteriormente, fiquem à vontade, isso também é válido, e por aí vai. E aí, depois disso, vocês vão mandar essa gravação aqui para a gente da agência e a gente vai devolver esse conteúdo para vocês editado e com vários outros conteúdos editados, que são os cortes desse conteúdo maior, né? Desse conteúdo completo. E com isso, vocês vão ter conteúdo sobre diversos temas para postarem diariamente e irem intercalando com o calendário de vocês, que eu imagino que cada um tenha, para que o feed de vocês não fiquem só assim, né? Capa e frases, mas que seja dinâmico. Porque hoje as pessoas, elas entram no Instagram, elas entram nas redes sociais para entretenimento. Então não tem problema nenhum se o Instagram de vocês tiver de tudo um pouco. Quem são vocês? Quem que é a família? Vocês mostrando quem são vocês como pessoas e como político. Então não tem problema nenhum. Só dar um adentro aqui também, Rebeca, é importante também quando vocês que vão fazer esse tipo de conteúdo, por exemplo, um bate-bola, apresentando com alguma outra pessoa, é super interessante também vocês fazer uma estratégia ali, como se fosse um briefing mesmo, sabe? Já pautando as perguntas que vocês vão fazer, né? Até para na hora que você for ali apresentar, perguntar para aquela pessoa ali, a pessoa já saber o que ela vai responder, para não se pega de surpresa. Isso vai otimizar o tempo de vocês, né? Obviamente, antes e depois, e até o pós, na hora que a gente for ali fazer a edição desses conteúdos também, né? Então, é super importante ali vocês, quando forem fazer até uma live mesmo, sabe? Pontuar, fazer as pontuações das coisas que vocês vão querer abordar sobre aqueles assuntos, né? E aí deixando desenrolar naturalmente, né? Como se fosse ali um mini roteiro. E se forem fazer algo como um bate-bola, uma entrevista com alguma outra pessoa, um especialista, né? Vocês fazerem um mini roteirozinho também, né? Já com as perguntas pré-prontas, né? E aí encaminhar para essa pessoa que vai ser entrevistada, né? Para essa pessoa já se sentir ali familiarizada com aquele tema, para ela já sabendo como que ela vai responder ali quando estiver fazendo essa entrevista com vocês, né? Para poder justamente
dar uma agilizada para a coisa ficar mais fluida, a pessoa não se pega de surpresa e, né, ter um conteúdo ali com mais naturalidade, digamos assim, entendeu? Então, isso é uma dica assim, que eu dou para vocês também. Nossa, muito obrigada, Rodrigo. Realmente, eu acabei nem falando isso, mas quando vocês deixam tudo roteirizado, quando vocês brifam tudo bonitinho sobre o que vocês vão falar, a chance de dar certo é muito maior do que quando vocês simplesmente ligam a câmera e tentam desenrolar o conteúdo ali. Então, eu imagino que, por exemplo, a Juliana, que eu dei o exemplo, ela está aqui com a gente, ela falou sobre turismo, teve uma pauta, então eu tenho certeza que ela já tinha em mente, ela e o Fábio, que participou com ela dessa live, eles já tinham em mente tudo que eles iam falar, o conteúdo já estava na ponta da língua, e eles tinham um único tema, mas vocês podem desdobrar essa live, esse conteúdo de vocês em diversos outros temas e falarem sobre várias coisas, ou um único tema também, não tem problema. E aí, muito válido o que o Rodrigo falou, deixem tudo anotadinho, treinem antes para ficar natural. E os conteúdos postados, com certeza, vão engajar quem já segue o seu perfil, né? Então, vocês vão gerar um volume ali para engajar quem já segue vocês, e com certeza isso vai trazer novos seguidores que podem se transformar aí em votos. E aí, uma outra coisa que eu quero falar para vocês: quem não viu a aula do Santinho, a Ju que está aqui, eu imagino que ela não tenha visto a aula do Santinho virtual que a gente passou aqui. Então, em breve, a gente vai mandar o corte dessa aula, que é sobre esse Santinho virtual, o que ele é e como solicitar. E a gente vai mandar cortes também de como criar o seu Santinho e as artes para as redes sociais, que eu mostrei na semana passada. A gravação está lá, a gente vai fazer esses cortes e vai mandar para vocês. E antes da gente fechar, eu quero dar uma outra dica de gravação que a Ju também fez. Então, vocês podem fazer essa gravação no Meet, enfim, por live, da forma como vocês quiserem. E no paralelo, você ou o entrevistador, enfim, vocês peguem o celular de vocês e posicionem do lado do computador e deixam gravando ali no paralelo. E aí, depois que vocês gravarem, vocês mandem a gravação do Meet e a gravação do celular também para a gente, porque eu acredito que a imagem ali do celular, sem nada, sem print de computador, sem nada disso, fica melhor para a gente fazer essa edição. E aí, de repente, se vocês não tiverem ninguém para fazer essa entrevista com vocês ou uma live, vocês podem pegar o celular e colocarem para gravar e falarem para a parede como se vocês estivessem falando para alguém. A Ivana, que eu mostrei o Instagram dela para vocês, ela é totalmente feito assim, nunca aparece uma outra pessoa, mas ela tem um microfone, ela olha para um fundo infinito, raramente ela olha para a câmera, e a sensação que eu tenho é de que tem alguém ali junto, mas eu acredito que não tenha, e é um formato que fica fenomenal, ela não precisa ter uma equipe inteira para fazer a coisa acontecer, basta ela, um microfone e uma olhada para um fundo infinito, e se vocês fizerem isso e falarem sobre qualquer tema, de repente seja até mais confortável para quem não tem essa desenvoltura toda para falar no começo, então deixa lá gravando para a parede, fala sozinho, fala tranquilo, manda para a gente que vocês vão receber esses cortes editados. E para fechar, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Hoje eu não mostrei slide nenhum, né? Mas eu quero mostrar um vídeo assim muito legal para vocês ficarem reflexivos, que mostra o que é a internet, né? Qual que é o poder da internet, independente da idade que a gente tenha. Então, eu vou dar o play. E antes de dar o play, eu preciso falar uma coisa que eu sempre repito nas aulas, que é o Pablo, ele me inspira, o Pablo Marçal, ele me inspira na área da publicidade e do marketing. Sempre quando eu falar dele aqui, não pensem que é uma apologia política, mas sim como uma pessoa que me inspira realmente na publicidade e no marketing, porque ele faz muito bem feito. E agora eu vou soltar o vídeo para vocês entenderem do que eu estou falando. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu queria comentar uma coisa com vocês, eu não sei se é só comigo, tá? Porque olha, esses dias, gente, eu tô me pegando, assim, assistindo debate político. Eu acho que é a primeira vez na minha vida, sabe, que eu tô acompanhando política. E é por causa do Pablo Marçal, gente. Esse homem,
ele tá explicando como funciona a política. Porque, gente, eu não sei, eu não entendo bosta nenhuma de política. Eu nunca me interessei por política, eu nunca me situei disso, dessa situação, assim, sério, do jeito que eu estou me situando agora. E é isso, vocês veem como que é o poder da internet quando a gente faz conteúdos que funcionam, né? Ela não é nenhuma jovenzinha que tem costume com a internet e mesmo assim ela deixou um depoimento de que ela está consumindo política por conta de uma pessoa que é totalmente voltada para o digital. Ele não tem tempo de televisão nem nada disso e mesmo assim ela consome os conteúdos dele e se sente engajada aí para consumir política. Então a internet ela tem esse poder e agora chegou a hora de vocês colocarem tudo que a gente vem falando aqui em prática. Hoje vocês já conseguem sair daqui aplicando o que a gente está falando, que é realmente fazer algum vídeo, mandar para a gente fazer esses cortes e darem vida para tudo isso. E agora vocês podem fazer perguntas, considerações e tirarem as dúvidas de vocês. Ivo tá rindo, Ivo quer falar alguma coisa, tenho certeza. Tá no mudo, Ivo. Tá no mudo, Oi, Ivo. Ivo. Microfone. Tá no mudo o microfone. Ah, meu Deus. Eu estou numa campanha intensa, né? Eu sempre gosto muito de trabalhar em campanha. Você é vereador, né? Isso. Eu sou o primeiro suplente, assumi uma semana como vereador, né? E até apresentei um projeto de lei bem bacana, né? Isso me faz com que me dê força para que eu possa continuar. E não vou desistir. E eu faço campanha todos os dias. Só para você ter uma ideia, para incentivar o pessoal aí, eu ando em média 13 a 14 quilômetros por dia. Caramba, o cardio já tá pago. Hã? O cardio do dia já tá pago. Ah, já. Hoje eu já andei, eu acho que 9 quilômetros. Caraca, tudo campanha de rua, tem gente com você. Não, eu sozinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nas suas campanhas de ruas, quando você está lá, você tem alguém para estar gravando ali? O que você está fazendo? Alguém que fique filmando ali os bastidores? Você consegue fazer esse tipo de coisas assim, essas gravações para conteúdo? É muito pouco, porque eu não tenho gente para gravar, né? Eu não recebi fundo partidário, minha campanha é uma campanha sem orçamento, né? Então, eu trabalho basicamente sozinho, como fiz da campanha passada também, né? Mesmo a campanha... porque o que acontece? A gente ia até falar sobre isso para vocês, assim, por exemplo, eu entendo que às vezes muitos de vocês não têm alguém para estar editando alguns vídeos, mas assim, nesse momento de campanha de rua, que vocês estão ali, né, realmente, é importante que, sei lá, que vocês consigam pelo menos pegar alguém ali, algum amigo, para filmar vocês ali quando estiver falando, né? Se vocês não souberem editar, vocês podem mandar esse vídeo cru para a gente, que a gente faz uma edição também, até para vocês terem material ali nas redes sociais para estar gravando. Então, é uma dica mesmo, um recado assim que a gente dá, tipo, sabe, se vocês não souberem fazer essas edições, mas é pelo menos importante vocês terem esse material, né, pelo menos alguém gravando ali por detrás, seja um amigo, uma tia, tio, né, dali daquele acontecimento que vocês estão fazendo acontecendo, né, porque é importante ali vocês postarem esses conteúdos de rua, sabe, vocês se comunicando com a população, vocês num bairro, né, então mesmo que vocês não saibam fazer essas edições, só de vocês terem esse material, esse vídeo cru, né, vocês podem mandar para a gente, que a gente faz uma edição em formato de Reels também, e manda para vocês, entendeu? Para vocês terem como material aí de divulgação. Maravilha. Eu vou compartilhar mais uma informação importante. Eu aprendi muito com vocês durante todo esse período, e na semana passada, quando terminou, eu não vi toda, né? Eu fiz uma postagem, mas falando um pouco da minha vida, que eu já tinha até publicado antes, né? Gente, mas bateu 400 mil pessoas. Vocês não... Olha, tá vendo? Foi vídeo? Manda pra gente no grupo a publicação pra gente olhar. Eu mando, sim. Eu gosto de publicar um pouco também imagens, né? E
e o alcance bateu 400 mil pessoas. Já está com mais de 400, né? Foi muito bacana. Isso aí. E o conteúdo orgânico, né? Você só postou no feed, ali no seu Instagram, Isso. E de forma orgânica chegou nesse monte de gente, né? Eu só tenho a agradecer a vocês, né? Eu aprendi bastante com isso. Todo dia, viu? Então, eu vou compartilhar com vocês no grupo nosso lá. E sobre o projeto de lei que você falou que você fez, esse projeto, se você quiser fazer um vídeo falando sobre isso, como se fosse, grava ali para o celular, falando para o celular mesmo, nem precisa ter uma segunda pessoa, nem precisa ser em formato de entrevista, mas se você falar sobre esse projeto do começo ao fim, a gente pode fazer cortes e colocar na capinha ali do Instagram, igual eu mostrei o exemplo da Ivana que fala de maternidade. Então, por exemplo, projeto e o nome do projeto, aí a capa é o seu rosto e uma frase resumindo o nome do projeto. Um outro corte, quem que esse projeto vai beneficiar? Então, dá para pegar um conteúdo e fazer vários cortes para você continuar postando coisas nas suas redes sociais, para as pessoas saberem quem é você, como que você vai beneficiar e tudo mais. Então, fica aqui a proposta, o desafio, se você quiser fazer esse vídeo e mandar para a gente, vai ser muito, muito legal. A gente já vai fazer esses cortes para a Ju também, dessa live que ela fez sobre turismo. E é isso que a gente quer, ver vocês colocando a mão na massa junto com a gente, dando vida para tudo que a gente ensina aqui para vocês. Muito obrigado. Eu vou fazer sim, vou enviar para vocês. É um projeto bacana, né? Chama IPTU Verde, né? Que dá concessão de desconto ao cidadão que tem nas suas residências medidas sustentáveis. Gente, falando de desconto, olha que maravilha. Quem é que não gosta de ter um descontinho aí por mês, uma graninha sobrando? Eu tenho certeza que vai dar muito certo se você gravar e mandar para a gente. E a gente faz cortes bem legais para dar um gás aí nas redes sociais enquanto não chega o dia 6. E até para depois do dia 6, né? Depois que o dia 6 passar, você vai precisar comunicar ainda com os seus seguidores, eleitorado e tudo mais. Tá bom, pode deixar, faço sim. Fechou? Fechou. Mais alguém? Ô, Rebeca, é a Juliana que está falando. Bom dia. Oi, Ju, tudo bem? Bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo bastante, e obrigado por ter usado o meu exemplo. O Fábio Pontes, que fez a live comigo, é um amigo, né? A gente se conheceu há muitos anos atrás, e ele foi secretário de turismo de Brotas. Então, ele tinha ótimos resultados lá em Brotas e resultados que eu quero que aconteçam aqui em São Bento. Então, como a gente já se conhecia, ele aceitou o convite e foi bem legal realmente a live. Só que, sabe, eu fui fazendo essas questões, né? Todo o trabalho da minha campanha, ela está sendo mais da minha percepção do que eu devo fazer. E em relação a essas questões de visita de bairro, né? Eu estou fazendo um trabalho corpo a corpo grande com as pessoas, e tem algumas pessoas que são apoiadoras, minhas apoiadoras mesmo, e fazem questão de andar comigo, né? Com a camiseta, né? Eu fiz uma camiseta da campanha para o pessoal que está andando comigo nas ruas. E às vezes a minha filha de 10 anos também vai e ela faz essas gravações, sabe? Ela vai gravando quando eu vou chegando, cumprimentando, conversando com as pessoas, e gerou bastante views. Né, eu fiz vários videozinhos, eu mesmo editando no CapCut, e assim, isso está dando um retorno muito legal para a campanha. Todo mundo que eu ando na rua, até os adversários políticos, eles estão falando: Ju, tua campanha está indo super bem, parabéns pela campanha, porque São Bento é uma cidade turística, né? Muitas vezes eu passo em atrativos turísticos, em locais turísticos, e às vezes também gravo as outras pessoas falando sobre o trabalho delas, né? Então, perfeito, prova social. Por exemplo, ontem eu fui visitar um museu aqui que chama Museu Kim Costa, do carro de boi. Né? O carro de boi é um marco muito importante da cultura caipira, né? Do desenvolvimento das cidades. E aí a Bernadette, que é a idealizadora do carro de boi, eu gravei ela falando sobre o carro, sobre o museu, sobre o que ela faz e tal. E aí acaba que as pessoas também se interessam não só pela campanha, ou pela Juliana, ou pelas propostas, mas também muitas pessoas estão podendo conhecer a cidade e os atrativos da cidade por meio da minha campanha. Então eu vou
eu vou trazendo as pessoas para dentro do meu Instagram, porque elas sabem que tem conteúdo não só político, mas conteúdo de entretenimento. E é isso que as pessoas querem ver, né? Então, assim, fantástico o que você está fazendo. Você, na posição de candidata a vereadora, você tem uma pauta muito bem estabelecida. Na primeira aula que a gente fez aqui, eu falei muito sobre isso, né? Qual que é o posicionamento do prefeito e qual que é o posicionamento do vereador? O prefeito é aquele cara que ele precisa entender de tudo que está acontecendo na cidade, de tudo mesmo, ele tem que falar a língua de todo mundo, conhecer todos os bairros, todos os problemas e apontar diversas soluções. Já o vereador, ele... É que assim, as pessoas votam no prefeito, o prefeito que menos irritam a elas. E no vereador, o vereador que mais agrada a elas. E o vereador, é bom que ele tenha uma única pauta bem definida e o restante que as outras pessoas tomem conta. Mas você tem uma pauta como vereadora muito bem definida, que é o turismo, que é a ascensão desse turismo. Você conhece quem está ligado a isso, você coloca essas pessoas para falar e você está fazendo essa mobilização no seu Instagram justamente com aquilo que você falou. É entretenimento, é conhecer a cidade, é falar de futuro e não falar só de política, aquela coisa maçante, ou então só de você. Você coloca as outras pessoas para fazerem isso também. E, nossa, que bom que você está aqui dando esse exemplo. E fenomenal, continue. As gravações que a sua filha faz, manda para a gente também fazer mini cortes ou fazer uma edição legal de um único vídeo. E é isso, taca-lhe pau que o dia 6 está chegando. Legal, obrigada, Rebeca, obrigada mesmo. Agora o próximo desafio mesmo é tráfego pago, que eu ainda estou pedalando aqui, não estou conseguindo resolver. A gente vai dar uma mãozinha nesse sentido com relação a tráfego pago. Eu só preciso entender quais conteúdos seria legal você impulsionar, e aí a gente poderia falar no privado depois com relação a isso, verba e tudo mais, mas é um passo legal. Só que assim, de forma orgânica, você já está fazendo coisas muito legais, e aí é só entender mesmo qual trilha que a gente segue para impulsionamento. E é isso. Fechou? Obrigada. Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa, gente? Roberto, bom dia. Rebeca. Eu sou o Rodrigo, tá? Ai, desculpa. Ai, tá... Ai, é verdade, é Rodrigo. Faz tempo que a gente não se fala. Foi, hoje eu invadi. Verdade, tá usando a conta. Eu invadi aqui a conta do Roberto. Então, eu queria passar para dar o feedback, né, que eu pedi para vocês aquela vez para estar falando sobre o gabinete itinerante, se eu podia estar fazendo e tal. E, assim, como foi um projeto, né, que surgiu da minha cabeça e a cidade é uma cidade pequena, tipo, eu estou fazendo vamos supor assim, a cidade é pequena e tem poucos bairros, né? Só que daí, mesmo assim, eu estou fazendo, tipo, o centro, depois eu faço uma vila um pouco mais distante e tal. Só que eu estou percebendo que as pessoas têm um pouco de medo ou receio de chegar, sabe? É muita pouca pessoa que vem até a mim. Vamos supor, hoje eu não estou como vereador, né? Eu estou como um candidato a vereador. Então eu vejo que as pessoas ficam meio com esse receio, assim, sabe, de chegar. Só que o que eu percebi é que as pessoas não chegam, mas pelo menos a pessoa lê aquelas faixas, aquelas coisas que eu fiz, a pessoa lê e fica olhando, assim, sabe, de moto, de carro, a pessoa até para, assim, para ver, mas não chega. Só que, tipo, na internet as pessoas estão comentando. Até que teve uns outros candidatos a vereador aqui do município que também já copiaram a ideia. Tipo, não fizeram em prática, mas já publicaram na internet. Que se eleito vão fazer o gabinete itinerante também. Então, assim, eu acho que eu tô indo no caminho certo, mas... Deixa eu perguntar, mas você tem alguém ali que faz alguma abordagem das pessoas que estão passando ali para poder conhecer e entrar no gabinete e tal, ou você deixa livre assim? Não, porque a cidade aqui, ela é meio complicada, porque aqui tem 9 mil eleitores, né? No último censo foi falado que tinha 12 mil e pouco. Só que como é uma cidade que tem muita indústria têxtil, eles ficam tudo fechado nas fábricas, né? Daí é o horário que acha, ou é na hora do almoço, só que o horário do almoço é mais corrido ainda, porque é 1 hora de almoço só.
e eles não prestam atenção. Já tentei fazer. E daí, 5 horas, que é o horário que ele sai das indústrias. É um pouco mais demorado para eles irem embora, né? Porque um passa em mercado, ou passa em farmácia e tal. Só que, assim, é muito rápido. Então, assim, o fluxo de pessoa que tá na rua, naquele horário que eu monto o gabinete, eu tenho que tentar montar antes das 5 para poder pegar um pouco de pessoa ainda, que senão é muito disperso, sabe? As pessoas saem muito rápido do serviço para ir embora. Daí acaba assim, tipo, quem viu, viu, quem não viu. Daí, tipo, essa abordagem não consigo por causa disso. Porque, assim, eu fico com aquele receio, porque a pessoa, sabe, eu sei que a pessoa tá o dia inteiro trabalhando e tal. Tem que ir lá na reunião, tem que ir lá naquela casa. E final de semana? Final de semana é a mesma coisa? Final de semana é até um pouco menos movimento, porque as pessoas da cidade vão para outra cidade da região, eles não param aqui na cidade. Tipo, meio de praça, essas coisas assim, é só grilo, vamos falar a verdade, é muito pouca pessoa. E outra coisa que eu queria comentar, aproveitar, que a cidade aqui praticamente não está tendo política, não está tendo eleição, porque os 2 candidatos a prefeito do município não fazem no comício, um tem comitê, o outro não tem. Então, assim, até a gente passa nas casas, assim, igual o Ivo comentou, né? A gente passando em casa, pedindo voto. As pessoas falam, nossa, mas parece que nem eleição tá tendo na cidade. Não tem isso. Uma vantagem com relação à concorrência, né? Se eles não aparecem e você está nas ruas e você está fazendo esse trabalho de redes sociais, você vai ser a opção. Se os outros não estão sendo vistos, eles não vão ser lembrados, né? Ou vão até ser, mas para uma menor parcela de pessoas. Então é você que está fazendo tudo isso e é você que está com essa chance aí de, bom, ser reconhecido e ser a opção de voto das pessoas, né? Sim. Agora, sobre o horário, então pode ser que a gente já tenha essa resposta do porquê que as pessoas não interagem tanto, seja pelo horário, elas querem ir para casa, enfim. Mas você já está fazendo alguma coisa que é um diferencial da sua concorrência e até como aquilo você falou, nas redes sociais, pelo menos as pessoas estão mais engajadas. E isso é natural, a gente às vezes tem mais coragem de falar ali por trás da tela, de fazer um comentário, um elogio, do que quando a gente está na rua e por vários motivos a gente não chega na pessoa com quem a gente quer falar, por aquilo que você falou, correria, horário e tudo mais. E infelizmente de final de semana as pessoas não estão na cidade, né? Mas se valer o teste de ainda assim você fazer tudo isso de final de semana para medir esse resultado, eu acho que vale a pena, para ter certeza se de final de semana pode ter mais movimento do que em dia de semana, apesar das pessoas saírem. Enfim, tudo é uma questão de teste, mas parabéns pela mobilização que você já está fazendo e que é um diferencial da sua concorrência, né? Sim, a parte dos vídeos que vocês falaram aí, né, dando incentivo para o Ivo, para outras pessoas aí para fazer os vídeos, cortar, isso aí eu falo mesmo por experiência, assim, porque eu produzo vídeo, né, eu já manjo porque eu já saí da outra eleição também, né, então já tenho um pouco de noção nessa parte de cortar, de fazer as edição, então essas coisas, tipo, eu falo aí até para os outros que estão ouvindo que é importante sim. Assim, às vezes o engajamento pode ser pouco, mas tem alguém ali que está vendo, né? Melhor do que nada, porque exatamente. aqui mesmo, como é uma cidade pequena, dando de exemplo, as pessoas não... muitas pessoas aqui não se manifestam que vota em fulano. Eles só se manifestam virtualmente. Eles entram em contato, que nem comigo mesmo, eles entram e falam, olha, pode ficar sossegado que o meu voto é seu. Só que eu não colo adesivo, eu não faço isso, mas pode ficar sossegado que estamos junto. E é assim, aqui na cidade, quem se manifesta é muita pouca pessoa. Tem gente que não quer se comprometer, não quer comprometer a imagem com política, porque ainda tem na cabeça que política é um negócio bagunçado, mas isso vem mudando, né? Então, as próximas gerações a gente já vai sentir essa diferença de querer se posicionar sim, de não ter medo, de não ter vergonha, de ter em mente que a política não é essa. É assim, a gente vê muita coisa errada, a gente vê muita sujeira, mas nem todo mundo é assim, né? Então, muita gente tem essa coisa enraizada de não querer vincular a imagem, mas não se apegue muito a isso, faça o que você tem que fazer
E você vai solicitar o santinho? Você estava na aula do santinho virtual? Chegou a dar uma olhada? Não, nessa eu não consegui. Era anterior a esta, né? A gente vai mandar a gravação, o corte do que é esse santinho, como que vocês fazem, como que vocês solicitam, mas resumidamente, sabe o santinho de papel que todo mundo distribui? Sim. Nesse santinho, a gente deu a opção, a gente vai confeccionar aqui esse santinho com um QR Code, que é aquele quadradinho que o pessoal mira e é direcionado para um outro lugar pelo celular. Então, vamos supor, você tem lá o seu santinho, Michael Nogueira. No seu santinho vai ter um QR Code com uma frase ali pedindo para o eleitor mirar a câmera do celular dele. Quando ele mirar a câmera, ele vai cair num vídeo seu que você pode escolher. Então, você vai mandar para a gente aqui, olha, eu quero que o eleitor assista esse vídeo quando ele mirar no QR Code. E aí ele vai mirar no santinho e quando ele mirar, pelo celular dele vai aparecer um vídeo seu mandando um recado para ele ali na tela do celular dele, né, do eleitor. E aí, ainda, além de aparecer um vídeo seu, você pode escolher uma página de destino. Então, o seu Instagram ou o seu Facebook, por exemplo, a hora que o cara mirar no QR Code e assistir o vídeo seu, vai ter um outro botão para ele clicar no vídeo e ser direcionado para o seu Instagram. E isso é fenomenal. Um papel, né? Entendi, é uma boa ideia mesmo. Eu até fiz isso daí na faixa do Gabinete Itinerante, eu criei um QR Code de um site que chama Linktree. Daí bastante pessoas usam ele, aonde eu coloquei o Facebook, o Instagram, TikTok, YouTube e o WhatsApp. Então você já está fazendo essa dinâmica, só que aplicada num outro lugar, né? E de qualquer forma você já está direcionando as pessoas para suas redes. Perfeito. A dinâmica do nosso é mais ou menos a mesma, mas teria um vídeo também. Eu até confeccionei esse plano de ação, né? Porque bastante candidato a prefeito tem o plano de governo, né? Daí eu falei, então eu vou ter o meu plano de ação, onde tem todas as partes que eu criei aqui, ó. Parte de educação, o que eu queria, que outras pessoas comentaram, que precisava fazer um projeto de... como é que eu posso falar? De objetos, materiais recicláveis, né? Onde as crianças das escolas ajudam a fazer enfeites natalinos e tal. Daí eu coloquei tudo isso aqui. Daí nesse plano, nas casas que eu passo, eu deixo esse plano. Daí tem todo aqui na parte de cultura, segurança pública e tal. E daí tem esse código QR Code aqui, ó, que direciona para esse site aqui, ó, onde tem tudo as redes, ó. Perfeito. No QR Code do Santinho, pode direcionar para o Linktree que você falou, ou pode direcionar também para o seu plano, todo esse plano que você mostrou antes do QR Code. Tem várias páginas de destino aí. Então, a gente vai mandar ainda até amanhã como que confecciona, o que é, como que pede. E aí, acho que você é uma pessoa que pode aderir, que eu tenho certeza que você vai gostar. Sim, é boa essas ideias, porque a gente, que nem agora que eu tô percebendo, né, igual você falou, 45 do segundo tempo, que a pessoa realmente acredita em alguém e vota em alguém, né, resumindo o que você quis dizer. Política, né, chega na hora da treta. Sim, porque que nem agora aqui na cidade, essa semana que começou mesmo essas pessoas entrarem em contato, pode contar comigo, eu não tô se manifestando, mas eu voto em você, sabe? Então, agora que a pessoa está escolhendo mesmo. E outra coisa também, que é só para comentar e pôr de ideia para outros municípios também, que eu fiz da outra vez, foi sair com uma caixa de som na rua, onde essa caixa de som é a bateria, e eu saía na rua, porque era um ano de pandemia, né? E eu saía na rua com essa caixa de som, soltando o jingle, né, meu, e eu com o microfone interagindo com as pessoas, falando com as pessoas, fulano e tal, dá uma força para nós aí, tipo, foi um negócio que marcou, pra você ter uma ideia, porque eu não era nem nesse município, né, então, tipo, eu não fui eleito, mas graças a Deus, eu tive uma quantidade boa de voto aqui pro município. Só que daí, tipo assim, minha intenção era fazer o meu nome, porque as pessoas não me conheciam no município, né? Então, assim, essa caixa de som, hoje, que nem eu não fiz até agora,
Mas as pessoas que eu passo e lembra, fala assim, ô menino da carne de som, você não vai sair com a carne de som de novo? Ficou marcado. Isso, então assim, eu tô esperando ficar mais para essa reta final e eu vou sair de novo. E se Deus quiser, né? Vamos ver o que vai virar. É um veículo de comunicação muito pertinente, dependendo do tamanho da cidade. E aí você pode ir de ponta a ponta na cidade no mesmo dia com esse carro de som. Sim, Quantos sim, habitantes sim. tem a sua cidade? O último censo que saiu deu 12.500, só que a gente deduz que é uns 15 a 16. Então é uma cidade que dá para você ir de ponta a ponta no único dia, ali Sim. levando o seu som. Na outra vez mesmo, teve um dia que eu andei 23 quilômetros A pé? a pé. Caramba, tá igual o Ivo, 23, igual o Ivo, do que andou 12. Eu andei 23, até que eu tenho um aplicativo no celular aqui que mostra a meta que você atingiu 2.200 e pouco passos hoje. Parabéns. O coração agradece. Essa eleição. Ai, que bom, hein? Né, Ivo? Ô, rapaz, nem fale. Tem dia de eu bater 15 mil passos, 17. Eu acho que o dia que eu Bebam bati água mais. e sebo nas canelas. O dia que eu Então. eu perdi 5 quilos, um detalhe. Pois Olha vai que ter que refazer a foto no final da eleição, vai estar mais magrinho, Ivo. Tô fazendo Quem é esse magrinho. cara magrinho? É o Ivo, é o Michael. Aí, tá bom, gente. Mas então é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma consideração? Não, tá bom, acho. Eu tranquilo também. É só falar que as pessoas estão pedindo esse ano, hein? Vixe, Maria. Eu não sei se a gente tá bem cotado na cidade, mas falar pra você passa nas casas, a turma, tem 50, tem não sei o quê. Infelizmente, se vocês votarem em pessoas assim, vocês vão estar mantendo as mesmas pessoas sempre no poder e não vão fazer nada pra vocês. Daí as pessoas ficam assim, leva aquele não na cara, mas daí fica meio. Mas então você não ganha. Não, tudo bem. Mas se você achar que eu mereço, acompanhe minhas redes sociais, vê o que eu publico lá. Daí as pessoas ficam lá seguindo, de vez em quando dá uma curtidinha lá no store, só que não pediu mais. Olha, esse seu posicionamento, ele é fantástico. Eu lembro que eu falei sobre isso numa aula anterior, que é o que fazer quando o eleitor ele pede o seu dinheiro, né? Então tem uma coisa que convence mais e que converte mais do que o dinheiro, que é a crença. Então, se ele acreditar nos seus motivos, nos seus propósitos, isso é muito mais valioso do que dinheiro. E mudar essa mentalidade, mudar esse movimento através da sua atitude, eu te dou até parabéns, eu acho isso fantástico. Continue assim, continue convencendo as pessoas pela crença, é assim que a gente vai mudando o futuro e a mentalidade das pessoas e tudo tende a melhorar, né? Parabéns. Aí sim. Obrigado. Com certeza. E é isso. A gravação vai para vocês, vai ter bastante corte. E, mais uma vez, para finalizar, coloquem tudo isso que a gente fala em prática, deem vida a todas essas dicas, todos esses materiais, porque vocês só tendem a ganhar e ver bons resultados. E conforme a gente vai vendo melhores resultados, isso vai dando gás para a gente continuar. E é isso. Boa sorte para todo mundo. Que vocês vençam e façam o melhor aí de vocês. Obrigado. É isso, gente. O voto é de Michael. Curtiu 20 mil. Certíssimo. Tá Tchau, bom? gente. Até quinta que vem e bom finalzinho de semana aí para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, tchau.